Fala aí, galerinha do CodeIgniter, aqui é o Fábio. No vídeo de hoje eu quero explicar sobre uma dúvida uma pessoa que acompanha o canal no YouTube, ele perguntou ali, eu até vou colocar aqui, ó, olha só, cadê? O Farley. Então olha só, o que ele está perguntando aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Opa, Fábio, beleza? Deixa eu te perguntar. Sabe dizer como fazer inserção em duas tabelas ao mesmo tempo, tipo tabela cliente e tabela telefone? Sei que tenho que recuperar o último ID, mas eu não sei como fazer essa inserção. Tem algum tutorial relacionado a isso? Desde já agradeço, parabéns pelo canal. Obrigado, Farley. Bom, Farley, é o seguinte, por coincidência, foi mais acho que uma coincidência mesmo, eu acabei de criar um conteúdo exatamente com a sua dúvida para dentro do curso. É um conteúdo bem básico, assim, tá bem básico. Eu tive alguns pedidos de alguns alunos para fazer algo bem básico, assim. E eu criei um conteúdo novo lá, tem mais ou menos umas 8, acho que 9 aulas, que eu abordo esse tema. Eu abordo esse tema, assim. Então, o que é? Realmente é um cadastro de clientes bem simples, aqui é o sistema de cadastro de clientes. E neste cadastro de clientes, eu resolvi, apesar de ser um conteúdo bem básico, eu resolvi ir um pouquinho além, assim, né? E mostrar como que você faz o relacionamento de uma tabela, digamos, telefones, né? Então, o que eu tenho aqui? Olha só, tem esse banco com duas tabelas, né? Tabela clientes e tabela telefones. E a tabela cliente só tem aqui o ID, né? O nome e o e-mail. E na tabela telefones tem o ID, o telefone, né? E o cliente ID. Ou seja, todo telefone que a gente cadastrar nessa tabela telefone, eu tenho que obrigatoriamente dizer quem que é o dono dela, quem que é o cliente. Ou seja, eu tenho que formar o cliente ID, certo? Então, ou seja, existe esse relacionamento aqui de um cliente para muitos telefones, né? Então de um para muitos. Então, ou seja, isso daqui ele faz com que não seja possível eu inserir um telefone que não tenha um cliente dono, né? Que seja, digamos, um telefone órfão. Então isso não é possível e com isso a gente mantém a nossa integridade referencial dentro do banco de dados, o que é muito importante, tá? Muito bem, mas muitas pessoas têm dúvida de como que você faz isso aqui num sistema, no formulário, por exemplo, lá no PHP, no HTML, como que você insere isso daqui? Por quê? Porque para você inserir um telefone, digamos que você está cadastrando o cliente, você não consegue cadastrar o telefone daquele cliente ainda até que você tenha o ID do cliente, ou seja, até que o cliente seja salvo. E essa dança de formulários, assim, né, digamos, então as pessoas não sabem como fazer, tá? Então, o que eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui nesse vídeo, tá, uma abordagem que é possível fazer, tá? Não é a única, tá? Eu acho que a mais correta, digamos, seria você usar Ajax, tá? Mas aqui eu vou mostrar uma abordagem que você não precisa usar Ajax, que você consegue fazer, tá? E funciona, tá? Funciona. Depois você pode aperfeiçoar aí, tá? Então, olha só, então eu já tenho aqui, ó, deixa eu te mostrar aqui na estrutura, só para a gente ver, então, clientes, né, a gente já viu ali, tem esses campos aqui, ó, ou melhor, tem esses registros aqui, né, e veja que aqui, se eu voltar na tabela telefones, veja só, aqui telefones, temos aqui os telefones, né, e temos aqui o ID, dono daquele telefone, então, existe o relacionamento, se eu clicar aqui, eu vou cair direto naquele usuário, tá? Então, como a gente faz isso? Então, olha só, eu tenho um sistema funcionando aqui, então, o que eu tenho aqui? É um sistema bem simples, tá? Então, temos aqui listar clientes, ele só traz uma tabela aqui com os clientes cadastrados. Aqui tem uma paginação simples, eu já mostrei isso aqui no canal várias vezes, né? Então, temos um cliente aqui a gente cria um novo cliente, né? Veja só, o nome, e-mail, aqui o telefone, né? E aqui a gente edita um cliente, e aqui se o cliente tiver telefone, então a gente consegue inserir ou remover os telefones, tá? Então, como é somente um campo aqui de telefone, eu resolvi não ter um formulário de edição do telefone. Então aqui eu posso excluir, né, o telefone. Veja que ele exclui. Opa, acho que eu esqueci de tirar uma informação lá, mas enfim. Vamos atualizar. Não exclui. Já vamos mexer nisso daqui. E aqui eu insiro o telefone, né? Então olha só. Muito bem. E qual que é a abordagem que eu usei aqui, tá? E aqui também na tela inicial tem um novo cliente, também um atalho que vai para a mesma tela. Então é bem tranquilo, tá? Então olha só. Qual que é a ideia que eu usei aqui? Deixa eu só vir aqui e corrigir isso aqui no editar cliente, ou melhor, remover telefone aqui, ó, no telefone delete. Então aqui vamos ver aqui no controller, telefone, delete, acho que eu coloquei um DD aqui, vamos tirar esse DD, beleza. Então vamos testar agora, que vamos remover esse primeiro aqui, por exemplo. Vou clicar aqui, confirmo, remover o telefone escolhido com sucesso e apareceu os dois telefones ali. Então olha só, qual que é a abordagem que eu fiz aqui? É algo bem simples de você entender até, tá? E você vai ver que é possível fazer.
eu vou mostrar aqui o sistema funcionando mesmo. Aqui no formulário mesmo, ele ativa para você ver como que é. Então, olha só, vou criar aqui um novo cliente. Tá? E vou criar aqui, digamos, por exemplo, paula@email.com. Então, veja só, eu estou criando o cliente Paula, mas eu não consigo cadastrar um cliente ainda. Então, aqui, o que eu fiz? Veja que eu até coloco uma mensagem aqui, ó, salve o cliente antes de inserir no telefone. Por que isso aqui? Porque eu não consigo liberar esse botão aqui para inserir um telefone. Por quê? Porque eu não tenho, né, o ID do cliente ainda. Então, quando eu salvar, aqui que está, digamos, a jogada. Olha só. Quando eu salvar, o que vai acontecer? Salvei, agora liberou. Mas o que aconteceu aqui? Aqui como eu estou localhost, isso acontece muito rápido. Tá? Então, às vezes, num sistema que está rolando na web, você consegue, rodando na web, né, você consegue detectar isso com mais facilidade. Mas o que eu fiz aqui? Ó? Quando eu salvei o cliente, em vez de eu mandar aquela mensagem lá, né, que volta para a tela inicial, dizer, cliente salvo com sucesso, clique aqui agora e insira um telefone. Tá? É possível também? Também é possível. Mas aqui o que eu fiz? Quando eu salvei o cliente e eu vi que o salvamento ocorreu com sucesso, eu imediatamente redirecionei esta tela aqui para a tela de edição deste mesmo cliente. Veja só, esse cliente que eu acabei de inserir é o cliente 19. Então, se eu vir aqui em clientes agora, ó, aqui no banco de dados, veja que eu tenho um cliente 19 aqui. Ó. Então, o que eu fiz? Eu inseri ele, recuperei o ID dele, né, e já redirecionei para uma tela de edição, passando o ID desse cliente que estou editando. Então, agora sim, como eu tenho o ID deste cliente, eu consigo inserir um telefone para ele. Então, o que eu faço aqui? Eu clico em inserir telefone e olha só a jogada. Eu clico agora aqui e eu vou chamar lá uma... Veja aqui na barra de status, eu vou chamar lá dentro do controller telefone um método chamado create e passando o ID deste cliente aqui. Então, eu vou clicar em inserir telefone e olha só. Telefone create 19. Então, o que é esse 19 aqui? Esse 19 é o ID do cliente que eu estou inserindo. E esse 19 ID daquele cliente, como que eu recupero ele dentro da view? Então é bem simples, eu venho aqui no meu, veja só, aqui no app controller, aqui no telefone, veja só, no telefone create, veja só, create, o que eu faço? Veja que eu estou recebendo lá no meu endereço, na URL ali em cima, eu estou passando, lembra que está o telefone barra create barra o 19, que é o código do cliente. Então eu recupero o ID aqui desse cliente, tá? E quando eu chamar a minha view form telefone aqui, eu passo como parâmetro esse ID cliente. Então isso aqui é bem importante, porque é essa informação que eu preciso. E agora eu vou lá na minha view. Na minha view aqui, a form telefone, o que eu faço? Então aqui na minha view tem um campo do tipo hidden, né, chamado clientes ID. E aqui eu tenho o ID cliente que eu acabei de receber como parâmetro aqui, né? Então a view aqui, ó, aqui no telefone create, veja que eu estou passando, né, ID cliente. Então eu recupero aqui, ó, ID cliente. Assim, quando eu der um post aqui, quando eu salvar esse telefone, vai lá para telefones barra store. Então vamos aqui, ó, telefone, no método o store, recupero via post aqui. Né, e aqui o que eu faço? Eu somente dou um post nos valores que estão vindo do formulário. E pronto. Por quê? Porque o que está vindo do formulário, o que é? É o telefone, certo? E o ID telefone, que é o campo do tipo hidden. Ou melhor, o clientes ID, que é um campo do tipo hidden. Esse daqui, ó, que é exatamente o mesmo campo da tabela. Então, com isso, o que eu faço? Eu simplesmente salvo esses dados lá, porque são os dados necessários, né, que é o ID que é a descrição do telefone e o clientes ID. Pronto, salvei aqui, que eu faço. Então, como eu tenho aqui nessa tela, né, o telefone, ou melhor, o ID cliente, que é o 19, que é o parâmetro lá, então fica simples então eu redirecionar, né, este usuário aqui para a tela de edição do cliente, ou seja, voltar para a tela anterior. Então, chamo novamente o cliente, barra edit, barra o ID do cliente ali que eu acabei de inserir, e mandando uma mensagem que é telefone inserido com sucesso. Assim, o fluxo volta para o começo e eu consigo repetir ele novamente. Então, se eu colocar com o telefone aqui, digamos aqui, ó, 444-555-666, vou clicar em salvar, salvei, e olha só, telefone inserido com sucesso. E quando eu insiro um telefone, era para onde que eu direciono o usuário? Assim que eu direcionei, assim que o registro foi salvo, eu redirecionei de novo o usuário para a tela de edição de cliente. Por quê? Porque eu tenho o ID do cliente, né? Eu tenho o ID dele. Então eu posso fazer isso sem nenhum problema, né? Então olha só que interessante. Vou inserir mais um telefone. Passo como parâmetro o ID do cliente, vou colocar aqui 888-777-999. Enter, salvei e olha só, bem tranquilo. Muito bem, e a parte de exclusão? A parte de exclusão também aqui tem um truque aqui, né? Olha só, quando eu vou excluir, o que eu vou passar? A gente tem que passar sempre, né, o ID do registro que a gente está excluindo. Nesse caso aqui, ó, o ID deste registro, desse telefone, é o 27, e esse aqui é o 28. E para facilitar, né, para facilitar a exclusão, o
que eu passo junto aqui? Eu passo também junto o ID do meu cliente, /19. Ele veja que está /19. Então, 27/19 e 28/19. Ou seja, eu passo o ID do telefone /ID cliente. Assim, quando esse registro aqui ele chega lá no método delete, eu estou recebendo já os dois parâmetros, que me garante que estou excluindo, né, um ID que é daquele cliente. Eu poderia passar aqui simplesmente o ID do telefone, porque eu tenho uma tabela separada aqui, né? Ou seja, dificilmente, né, eu teria aqui, ó, um telefone que tivesse o ID repetido, né? Mas isso não é legal você fazer. Então o legal é você fazer o seguinte, é você, quando for excluir um registro aqui, garanta, né, que você está excluindo um registro com o ID dele e também e que seja daquele cliente. Então passe os dois parâmetros, assim você garante que você não vai estar, às vezes aconteceu de, por algum motivo qualquer, né, esse número aqui se repetiu. Não se repetiu, né, mas esse número aqui ele acabou sendo de um outro cliente também, alguma coisa assim. Então você vai acabar excluindo o telefone de um cliente. Claro que isso aqui esse sistema é mais um conceito, como eu falei, um conceito, né, uma abordagem, uma sugestão que você pode usar. Muito bem, então nesse caso aqui, acho que você entendeu como que funciona, né? Se eu já tenho o cliente aqui editando, então eu já tenho o ID dele e consigo inserir ou remover um telefone tranquilamente. Tá? E como que eu fiz isso daqui? Então, é bem tranquilo, tá? Então aqui eu não vou explicar todo o sistema, tá? Porque aqui acho que você já sabe, né, mais ou menos como que funciona essa parte, mas o que eu tenho aqui basicamente? Vamos dar uma olhada rapidamente aqui. Então eu tenho aqui o meu controller cliente, tem o index, né, que eu faço? Só listo os clientes, né? Então na tela inicial eu listo os clientes, então eu tenho o cliente model aqui, eu passo o cliente model como a paginação, né, colocar aqui eu digo quantos estou paginando, quantos registros eu quero mostrar, o pager, né, enfim, isso aqui já abordei em outros vídeos, bem tranquilo. Aqui no create, o que o create faz? Ele só chama a view chamada form, que é a view que tem os campos para você inserir os registros, né? E aqui dentro da view form, vamos acessar ela aqui já, ó, view form, veja só, aqui ó, no botão que deixa eu fechar aqui. No botão que libera, cadê aqui? Inserir telefone. Veja que ele está desabilitado, ou seja, eu verifico aqui, ó, se existir um cliente, né, um dados cliente aqui com o ID, o que eu faço? Então eu libero, né, o botão aqui para inserção. Se não, eu deixo desabilitado. Tá? Então é basicamente isso. Esse campo aqui, dados cliente ID, ele só vai existir quando estiver editando um cliente. Por isso que eu faço ali a questão de redirecionar o usuário para edição, né? Então, olha só, então aqui no cliente, o que eu faço? Então, aqui que está jogado. Ó. Quando eu salvo o cliente no método store, olha só o que eu faço. Eu salvo o cliente aqui. Tá? Eu salvo o cliente. E aí, quando eu salvo ele, eu redireciono aqui, ó, né? Eu redireciono ele para a parte de edição. Ó. Veja só. Como eu salvei o cliente aqui, ó, salvei o cliente. Quando eu salvo o cliente, o model, tá? Ó, chamei o método save no meu cliente model. Então, quando eu salvo o cliente, o model ele me devolve aqui, ó, o ID do cliente que eu acabei de inserir através do método, né? O método não, nesse caso é só uma propriedade, insert ID. Então, isso daqui salvei o cliente. Quando assim que eu acessar em seguida o cliente model e perguntando o insert ID, eu já tenho o ID do cliente que acabou de ser inserido, tá? O ideal é você colocar isso aqui dentro das transactions para você garantir que esse ID desse cliente foi o cliente que acabou de ser inserido, tá? Não, às vezes, acabar pegando o insert ID de um cliente, que uma outra pessoa inseriu, porque às vezes tem muita inserção, o sistema, digamos, é muito concorrido, assim, muito usado, e pode acontecer isso. Então, o ideal é você colocar isso aqui entre transactions, tá? Eu tenho um post de transactions lá no Dicas Coordinator da versão 3, mas é basicamente a mesma coisa, tá? É muito parecido com o Coordinator 4, se quiser você dar uma olhadinha lá. Futuramente eu quero fazer um vídeo sobre isso também. Muito bem, então com o cliente ID na minha mão aqui, o que eu faço? Eu só chamo, dou um redirect lá para o meu endereço de edição do cliente. Então, cliente, edit, e passo o ID do cliente aqui. E passo até uma mensagem aqui, né? Dados salvos com sucesso, beleza? Se eu não conseguir salvar, né, então ele cai no else aqui e deu algum erro, tá? Então, uma coisa importante aqui é o seguinte, veja só. A gente tem que fazer uma verificação aqui, para saber se eu tenho que... Veja só, deixa eu até mostrar antes de explicar, deixa eu até mostrar isso aqui. Ó. Se eu estou editando um cliente aqui, ó, editei e salvei. Veja só, fui para a tela inicial. Tá? Dados salvos com sucesso. Mas olha só que interessante. Eu estou editando um cliente aqui, veja que estou na tela de edição. Tá? Estou editando o cliente, que é o mesmo caso que acontece quando a gente está inserindo um telefone, né, e o cliente está sendo editado. Então, existe uma diferença de comportamento aqui. Quando eu estou editando um cliente, tá? Então quando eu salvar esse cliente, eu quero que a pessoa vá para a tela inicial dando uma mensagem de boas-vindas. Tá? Mas quando eu estou criando um cliente novo, eu edito, digamos aqui, ó, manuel@email.com. Veja só, vou salvar aqui. Ó. Vou salvar. Salvei.
fui para a tela de cliente. Tá? Se eu salvar aqui, ele tem que voltar para a tela inicial lá, tá? Mas veja só aqui também, ó. Se eu inserir um telefone aqui, olha só o que vai acontecer. Vou colocar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Enter. Voltei para a tela de cliente e agora vou salvar aqui. Então, nesse salvar aqui, eu preciso diferenciar se esse salvar vai ser um salvar de inserção ou de edição, tá? Isso é importante saber. Porque se for um salvar de edição, se for um salvar de edição de cliente, quando a pessoa salvar, eu quero que ela volte para a tela inicial. Se for um salvar de inserção de cliente, eu não quero que a pessoa vá para a tela inicial. Eu quero que a pessoa vá para a tela de edição desse mesmo cliente que eu acabei de inserir, mas dando a mensagem que os dados foram salvos, né? Mas que agora, na verdade, dando a mensagem não, mas liberando o botão inserir. Então, olha só. Então, eu preciso fazer essa verificação aqui, ó. Então, aqui, eu verifico, ó, se estiver vazio, ou melhor, se for diferente de vazio, ou seja, se existir o campo Post ID, por que o Post ID? Porque se esse campo existir, vindo lá do formulário, quer dizer que o cliente está sendo editado, certo? Então, se existir um ID, ele está sendo editado. Então, o que eu faço aqui? Se for uma edição, né, se isso aqui estiver diferente de vazio, então o que eu faço? Então, quer dizer que a pessoa já está editando um cliente, então, se ela salvar, mando lá para a tela inicial. Mas, se isso aqui não existir, então ele não entra aqui e o código continua, né? Então não preciso colocar o else porque aqui eu já tenho o return, né? Então, se existir, ele dá um return e sai desse código aqui. Mas se ele não cair aqui nesse if, se o fluxo não entrar nesse if, então o código continua. E aqui indica o quê? Indica que então é uma edição, ou melhor, que não é uma edição, é um cliente novo. Se é um cliente novo, então eu consigo recuperar o ID do cliente. Porque se eu não fizer essa verificação aqui, eu não consigo, essa função não funciona, tá? Esse insert dele não funciona. Por quê? Porque estou editando um cliente. Então, editando um cliente, você já tem o ID. Então, não tem lógica você recuperar o ID de um cliente que você está editando. Você já tem, né, esse ID. Então, isso aqui é importante você ter em mente, tá? Esse save. Bom, e o resto aqui daí é tranquilo, tá? O resto, que mais temos aqui, ó? O edit, né? Localiza o cliente, localiza o telefone. Para quê? Para eu mostrar ao mesmo tempo essas duas informações. Então, eu passo lá para a minha view. Aqui, ó. Aqui o telefone cliente, né, que é o resultado aqui desse cliente, ou seja, eu tenho aqui, né, o dados cliente, eu tenho o cliente model, certo? Pego localizo este cliente pelo ID dele e aqui eu recupero, depois que eu achei o cliente, né, depois dessa verificação aqui, então eu recupero os telefones dele. Como que eu faço? Eu criei um método chamado getByID lá no telefone model, onde eu passo o ID do cliente e assim ele me traz todos os telefones. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Model. Aqui no telefone model, eu criei este método aqui, ó, getIDCliente by ID telefone. Então eu passo o ID telefone e só recupero lá, né? Então encontre o registro, né, find, porque eu quero somente um, que tem aquele ID telefone e pronto, né? Daí ele me traz tudo aqui. Beleza? E aqui também getByIDCliente, quero todos os clientes que tem aquele ID, enfim. Então isso aqui tá bem, acho que vocês já viram várias vezes em vários vídeos meus aí. Tá? Daí passo isso lá para view, daí eu itero lá, né, com for each, isso aqui acho que você já conhece também. E aqui o delete, né, delete de um cliente. Então, aqui olha que interessante, quando eu excluo um cliente, eu já verifico, eu já passo aqui o ID do cliente que estou excluindo, e aqui eu não preciso me preocupar em excluir o telefone daquele cliente, ele não vai ficar órfão, digamos assim. Por quê? Porque já existe um relacionamento aqui, né, aqui no banco de dados. Então, esse relacionamento aqui, ó, ele já me garante, né, que se eu excluir algum registro aqui no meu cliente, ele vai excluir também os telefones. Por quê? Porque eu configurei aqui na minha tabela telefones, né, aqui na relação, aqui, ó, visão de relações. Então aqui eu já configurei aqui, né, que se lá na tabela PY, né, se algum registro for deletado na tabela PY, então faça um cascade, ou seja, replique também essa deleção para a tabela filho. Então, ele vai verificar aqui na tabela filho, no caso na tabela telefone, todos os registros que têm o mesmo ID que estão sendo excluídos lá na tabela PY e vai excluir também aqui na tabela filho. Tá? Então, com isso aqui, isso me garante, tá? Os telefones também serão excluídos, assim não vai ter nenhum registro órfão, tá bom? E por último aqui no meu telefone, no controller telefone, aqui tem um delete, né, que eu comentei lá no início do vídeo, tem o ID do telefone e o ID do cliente. Então assim eu confirmo aqui, ó, delete, né? Ou seja, aqui eu faço antes um where, né, lá no meu model, passando aqui, né, where cliente ID é esse ID cliente, então eu deleto esse ID cliente aqui, tá? E assim eu consigo, né, apagar este usuário. Inclusive aqui eu estou vendo, deixa eu ver aqui. Aqui isso mesmo. Aqui eu passo primeiro um where, porque o delete você já consegue passar o delete,
tá? Você passa como parâmetro do delete o ID daquele registro que você está deletando, tá? Só que aqui eu acrescentei um where, ou seja, para garantir também que aquele registro também é daquele cliente. Então, apague, isso significa o quê, né? Delete from clientes, ou melhor, delete from telefones, né, onde o ID do telefone é esse aqui e o ID cliente é esse aqui, ou melhor, o clientes ID é esse aqui, que é a chave estrangeira. Assim ele só vai apagar quando esses dois valores baterem, né? Então assim eu garanto que não estou excluindo o telefone de uma outra pessoa. Então excluí tranquilamente, dou um return aqui, bem, ele cai, inclusive nem precisaria esse else aqui, né? Isso aqui não precisa, porque um return aqui, assim a gente facilita a nossa leitura de código, né? Então, se isso daqui for sucesso, então já dá um return e sai desse método. Se não for sucesso, o código continua, quer dizer então que deu algum erro. Beleza? Inclusive isso aqui eu tenho que me acostumar a fazer isso aqui. Estou me policiando para melhorar um pouquinho meu código, né? Não, de você evitar tanto o uso de else, porque você às vezes acaba confundindo um pouquinho a leitura do código. Muito bem, então aqui eu não vou entrar mais em detalhes no código, porque o resto aqui você já, acredito que você já sabe, tem bastante conteúdo no canal aí, explicando essa parte básica do CodeIgniter, né? Então eu só foquei nessa parte aqui que eu acho mais importante, que é aqui no cliente, no store, né? Aqui no store, que é você fazer essa verificação aqui, e quando o cliente, né, o resumo da história é assim, quando você salva o cliente, você redireciona para uma tela de edição deste próprio cliente, e aí você consegue liberar o botão de inserir telefone, porque você já tem o ID do cliente disponível para você inserir, tá? E depois você faz aquelas jogadinhas ali de formulário, aí eu acredito que você consiga fazer, tá bom? Então é isso aí, agradeço ali ao Farley Fernando pela dúvida, né? Me inspirou a fazer um vídeo aqui, tá? Espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira aí, tá? Qualquer dúvida ou qualquer sugestão, coloca nos comentários. Só comentando, tá? Este vídeo aqui, este conteúdo aqui deste vídeo, como eu falei no começo do vídeo, é um conteúdo bem resumido lá da aula que tem dentro do método Spark, que é o meu curso de CodeIgniter 4. Então, se você quiser mais detalhes, né, sobre esse sistema que a gente constrói do zero, tá? São 9 aulas, tá? De 20 minutos cada uma mais ou menos, vendo todos os detalhes. Se você tiver interesse, se você tiver interesse também em participar do curso, dá uma olhada lá no codeignitter.com.br/curso e você pode decidir se você quer ou não entrar para o meu curso Método Spark, para aprender CodeIgniter 4 do zero, beleza? Então, um grande abraço para você e até um outro vídeo.